Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Hoje eu, Lucian, falarei sobre relações internacionais. Hoje você está no. E aí, galera, sejam bem-vindos. Aqui toda quarta comentarei algumas coisas que muito me agradam. Uma das coisas que muito me agrada é chamada relações internacionais. A começar de um princípio das relações internacionais muito importante, chamado de multilateralismo. Falarei o que é, sua conjuntura, de onde vem essa necessidade e assim subsequentemente. No fim, analisaremos um órgão, uma organização típica multilateral chamada Mercosul. Você já deve ter ouvido falar. Já ouviram falar no jogo de soma zero? O jogo de soma zero é uma teoria econômica que fala que ao mesmo tempo que alguém ganha, outro perde. Nas relações internacionais, esse jogo é adaptado para vermos as situações em que temos alguém mais poderoso e alguém que vai perder. Todos tendem ao jogo de soma zero. Em um ambiente em que a anarquia é a regra, esse jogo de soma zero faz muito sentido. Porém, temos uma coisa chamada comércio exterior, o comércio em si. O comércio é um jogo de soma positivo, porque todos ganham no comércio. O comércio, então, possibilita que todos saiam ganhando. Mas a vida não é do jeito que a gente quer, não é mesmo? Portanto, vamos analisar um conceito chamado hegemona. O hegemona é aquele cara super poderoso, aquele que dita as regras. Você sabe de que eu estou falando? Estados Unidos da América. Imagine que os Estados Unidos da América se sente para negociar com, vejamos, Brasil. Os Estados Unidos, com certeza, vão ter mais moral, vão ter mais cartas para negociar com o Brasil. Pressionarão o Brasil de uma maneira mais eficiente, porque são muito mais poderosos, são muito mais desenvolvidos, são muito mais ricos. E o Brasil não tem como se comparar em negociação com eles se for de peito a peito, se for de tete a tete. O Brasil é um país em desenvolvimento, tem muito recurso, tem muita potencialidade de crescimento, porém não é o maior. O Brasil é um grande cachorro bobão. O Brasil, ele não quer problema com ninguém. Para enfrentar esse gigante, existe esse conceito chamado multilateralismo. A ideia é simples, gente. Em vez de você lutar contra um gigante, você pequenininho, você chama os brother. Tá entendendo? Você chama os brother lá pra, aquele cara lá da escola que tá te enchendo o saco. Não, é um, mas não é dois. Exemplo de multilateralismo que vocês conhecem é chamado ONU, Organização das Nações Unidas. Lá, todos têm o mesmo peso, em maneira juridicamente falando, realistamente falando não, né? Convenhamos. Mas lá todos podem pressionar, em sua maioria, contra alguém muito poderoso. O Brasil preza pelo multilateralismo, pois sabe que não há espaço para uma competição contra quem mais forte do que você. Para analisarmos o multilateralismo em si, eu quero falar com vocês sobre uma coisa chamada paradigmas. Paradigmas são estruturas em que o comportamento se baseia. E o Brasil tem dois paradigmas, historicamente falando, denominados americanismo e globalismo. Globalismo aqui não é... como é que o Cabo da Ciolo falava? Não é nova ordem mundial, não é ETs que estão controlando, não é a Rainha Elizabeth que vai ressuscitar, tem nada disso. Globalismo é uma maneira de ver o mundo. Vamos lá. Dentro do americanismo, a política externa brasileira se baseia na procura por se alinhar aos Estados Unidos. Por isso que americanismo. Se alinhar ao continente americano, tendo como líder os Estados Unidos. Acontece que, dentro desse conceito, temos mais dois. O americanismo pragmático e o ideológico. O pragmático é simples. Como os Estados Unidos é a maior potência do continente americano, eu vou me alinhar com ele para conseguir vantagens. Quem fez muito isso foi um cara chamado Barão do Rio Branco. Ao me alinhar com os Estados Unidos, eu ganho vantagens. Eu ganho um exército com novos equipamentos na Segunda Guerra Mundial. Eu ganho a CSN, que é a primeira siderúrgica nacional. Eu ganho vantagens estratégicas. Porém, tem um segundo lado, que é chamado americanismo ideológico. O que esse cara defende? O americanista ideológico. Ele defende que se os Estados Unidos vão para a direita, a gente vai para a direita. Se os Estados Unidos vai para a esquerda, a gente vai para a esquerda. Se os Estados Unidos vai para trás, a gente vai para trás. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Dá umas distorções, com certeza já devem estar captando aqui. Temos 3 momentos de americanismos ideológicos no Brasil
E esses três momentos são bem interessantes porque muitas vezes o ideológico não há ganhos estratégicos para o Brasil. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente baixa a crina, a gente fica sem carinho. Simples assim, tá entendendo? Quanto mais a gente se alinha ideológica automaticamente aos Estados Unidos, menos eles se preocupam em não ceder alguma coisa, em nos tratar de maneira mais estratégica. Bom, o globalismo parte do seguinte, cara, o Brasil é muito grande para ficar alinhado só aos Estados Unidos, para ficar só embaixo de um guarda-chuva, de um mesmo guarda-chuva. Eu quero experimentar novidades, a graça da novidade. Eu quero que eu negocie com a China, que eu negocie com a Rússia, que eu negocie com a Venezuela, que eu negocie com a Índia, que eu negocie com o Japão, se for para o bem do Brasil. Of only 1% of the resource presently devoured by the armaments race would represent not less than $1.2 billion annually, a sum that would enable the Fund to restart operations on a scale surpassing current expectations. We fervently hope that the $120 billion spent on armaments every year will never be actually utilized in war. We fervently hope that future generations may be in a position to say that those were wasteful expenditures for senseless purposes. Why then would be too bold to request the sacrifice or the saving of 1% of human folly for the social redemption and development of all mankind? Exemplo, gente, tivemos um crescimento do preço da gasolina. A gasolina vem do petróleo. Tem um aliado, ex-aliado ou novo aliado, muito importante no mercado petrolífero, a Venezuela. Como a gente não estava negociando com a Venezuela, a gente estava negociando só com os países da OPEP, exceto Venezuela, a gente teve que seguir os preços da OPEP. E se a gente tivesse aliado com a Venezuela? Talvez, preste atenção, talvez eu conseguisse um preço mais favorável. Ah, mas esse negócio não funciona no mundo real não. Adivinha quem está negociando com a Venezuela para evitar a inflação dos preços de petróleo lá no mercado? Hipocrisia é o segredo das relações internacionais, galera. Bom, o globalismo então vai defender uma abertura de possibilidades para a estratégia brasileira. A ONU é a reunião de 198 países em troca da paz mundial, uma concertação pós-Segunda Guerra Mundial para não ocorrer aquela desgraça que aconteceu, certo? A OTAN é uma organização multilateral com um inimigo em comum, a Rússia. Gente, a União Soviética é igual a Rússia, isso aí é princípio de identidade, tá? Então, quando a OTAN, olha só como é que funciona o multilateralismo. Quando a Ucrânia se vê ameaçada pela Rússia, que já tinha invadido a Crimeia em 2014, o que a Ucrânia faz? A Ucrânia não pode peitar a Rússia assim de peito aberto, vai atrás de um órgão multilateral chamado OTAN. Quando a OTAN começa a dialogar com a Ucrânia, a Rússia fica preocupada. Ao ficar preocupada, a Rússia vai e faz um ataque preventivo. Isso é em linha simples o que está acontecendo lá. É muito mais complexo, muito mais mentiroso. E como todo fato na história, o futuro vai analisar melhor do que quem está participando, quem está acompanhando atualmente. O Brasil também faz parte de algumas organizações multilaterais. A ZOPACAS, que é uma zona de operações aqui no Atlântico Sul, para operacionar nossa marinha junto com os países que têm praia com o Atlântico Sul, em princípio de segurança. Tá? Uma coordenação desses países nessa parte do Atlântico Sul aqui possibilitaria em algum conflito, algum esquema de segurança, maior coordenação, maior facilidade, maior resposta. A OTCA, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, é muito importante, pois lá na década de 70, os países desenvolvidos quiseram, acreditem se quiser, falaram que o Brasil tinha que ceder parte da autonomia, da soberania sobre a Amazônia. Pasme, já ouviram falar desse, né? Alguns anos atrás alguém falou algo parecido. Isso é ruim. A Amazônia é nossa, gente. Tá bom que a gente tá meio desleixado com ela, né? Convenhamos as últimas imagens aí. Mas a Amazônia é nossa, a gente tem que tratar com carinho. Se alguém fala isso, é um risco à nossa soberania, à nossa riqueza. O que o Brasil faz?
o Brasil não pode peitar os países desenvolvidos. O que ele criou? Uma organização com todos os países lindeiros à Amazônia, que todos os países que possuem a floresta amazônica, e cria uma organização. O que ele está falando? Ó, se vocês vierem aqui para dentro, vocês vão encarar todo esse grupo, tá? O Mercosul é um mercado comum do Sul. O que isso significa? Os membros participantes do Mercosul têm liberdade comercial com uma tarifa única e livre transição de produtos dentro dessa região, entre esses países que fazem parte. São 4 membros fundadores: Uruguai, Paraguai, Brasil e Argentina. A Argentina é o maior parceiro comercial do Brasil depois da China. A Argentina é o maior demandante, é o maior consumidor de produtos brasileiros, para vocês terem ideia. E ao contrário do que muita gente tem falado, o Mercosul não é um esquema de protecionismo, não é um esquema de limitação econômica, é um esquema de liberalização econômica, é uma economia liberal. Ao trabalhar em conjunto com esses 4 países, o Brasil pode se posicionar em negócios com outros países de maneira mais eficiente, mais eficaz. Por exemplo, o acordo com a União Europeia que foi assinado em 2019, está saindo do forno. Inclusive, semana passada, o presidente Lula estava com o chanceler alemão para liberar esse acordo econômico. Cara, esse acordo econômico é incrível. Toda vez que o Brasil negocia no exterior, ele negocia através do Mercosul. Tá? O Mercosul é uma iniciativa que começa na CEPAL. CEPAL é um órgão dentro da ONU que coordena, que cria projetos, que cria ideias, que estuda o desenvolvimento da América Latina. E essa comissão, esse pensamento que é chamado cepalino, é o que orienta o Mercosul para maior desenvolvimento da região do continente, desse cone sul. Com o fim das ditaduras militares, os governos brasileiros e argentinos começaram a conversar mais, começaram a dialogar mais. Sarney e Alfonsín estavam lá em 1985 e assinaram a Declaração de Iguaçu. A Declaração de Iguaçu é a pedra fundamental para o Mercosul porque cria um eixo de diálogo para a cooperação entre Brasil e Argentina. A Declaração de Iguaçu nada mais é do que uma declaração conjunta entre os 2 países de cooperação mútua, de crescimento mútuo, de respeito um ao outro. O Tratado de Assunção, assinado em 26 de março de 91, cria o Mercosul com os seguintes objetivos: a atração de investimento estrangeiro, a integração das cadeias de produção dos países que fazem parte do Mercosul, uma plataforma para negociação internacional e um regionalismo aberto. O objetivo desse regionalismo aberto é facilitar o comércio interior. Vem comigo. Se eu tenho quatro países que negociam em conjunto, esses 4 países acabam possibilitando um maior poder de barganha em relação aos grandes. Quando o Brasil não consegue vender seu produto para o exterior, ele pode vender para o mercado comum do Sul. Como o mercado comum do Sul é gigante, já veremos alguns números, ele possibilita possibilidades de crescimento, atraindo investimento direto. Para ser caracterizado como mercado comum do Sul, tem que ter algumas características. Uma tarifa externa comum, que significa imposto de importação igual, o mesmo imposto do Brasil, o mesmo imposto do Paraguai e assim sucessivamente. E uma livre circulação de bens, o que acaba possibilitando maior troca econômica, uma movimentação econômica muito mais intensa. E uma terceira, que resume bem, é uma política externa comum e macroeconômica comum. Essa última é complicada porque todos esses países acabam entrando em desavenças, em desacordos, por causa do seu nível, da sua potência macroeconômica. O que isso quer dizer? Significa que o Brasil é muito grande, o Paraguai é muito pequeno. A Argentina está com problema e o Uruguai tem 3 milhões, 4 milhões de pessoas. Essas desproporções acabam criando desajustes e o protecionismo desses países impedem que ocorra uma maior integração. Mas, gente, toda integração é trabalhosa, tá? Nada é perfeito, nem a União Europeia. Galera, só em 2021, para vocês terem noção do impacto econômico do Mercosul, foram 40 bilhões de dólares transacionados. Atentem-se às palavras. 40 bilhões de dólares. Por quê? Porque os dólares são a moeda do comércio mundial. Isso vai gerar um problema quando... Não é novo essa política, a tentativa de criar uma moeda comum é uma moeda única. Tá?
Porque quando transacionamos em dólar, a gente fica refém do dólar americano, das políticas monetárias americanas. Isso encarece a exportação, encarece as transações comerciais, necessitando de maior proteção para dentro do bloco. Não é só o Mercosul que está pensando em fazer isso. O euro é uma moeda comum em vários países e deu certo. A facilidade e a potência da moeda necessita de uma potência tão boa quanto a econômica. Uma moeda só é forte se a sua economia também for forte. Gente, quando o Fernando Collor assinou o Tratado do Mercosul, olha a potência do conjunto, do bloco. Olhem esses números. 305 milhões de habitantes, 14 milhões de metros quadrados, quilômetros quadrados e 3 trilhões de dólares em comércio. Hoje, já está 3 trilhões é só o Brasil hoje. O Brasil, sem sombra de dúvida, é a maior economia no Mercosul. Mas há necessidade de ter esse multilateralismo. Sem o Mercosul, o Brasil perde em competitividade internacional. Esses números são só de 1991. Hoje é mais do que o dobro. Só o Mercosul teve trocas nos últimos anos de 500 bilhões de dólares com o mundo. É muito dinheiro. O bloco em si é muito importante para a economia brasileira. Portanto, o multilateralismo se mostra como uma vantagem muito grande para um jogo de soma positivo, que possibilita maior poder de barganha. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentem e até mais.